O número de notificações pelo país de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica tem subido e o estado de São Paulo concentra a maior parte dos casos. Uma nova tentativa de divulgação desses dados vai ser feita por agora. O Ministério da Saúde não divulgou o número de casos confirmados de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas agora à tarde, porque o estado de São Paulo não havia enviado os números, mas o ministro anunciou algumas ações. Uma das questões que a gente observou desde ontem, na análise epidemiológica, que a gente tem uma brutal concentração de casos não confirmados ainda no estado de São Paulo. O São Paulo tem, pelos dados de ontem, até às 16 horas, tinha 178 casos em investigação e 14 casos confirmados. Dos 225 casos que nós divulgamos ontem, dos 225, 192 são dentro do estado de São Paulo. Então, uma das ações que nós discutimos na sala de situação hoje é apoiar o estado de São Paulo a poder fazer mais rapidamente aquilo que Bahia, Espírito Santo, Paraná fizeram, que foi rapidamente confirmar ou descartar os casos. Nós tivemos no fim de semana 25 casos descartados, o que mostra o que é a característica do caso suspeito e a confirmação ou não. Então, uma das coisas que nós discutimos na sala de situação são medidas para apoiar o estado de São Paulo para que ele possa confirmar ou não os casos mais rapidamente, que é a chamada retaguarda laboratorial, que outros estados fizeram. Então, por isso a gente tem dois anúncios. Primeiro, o CEATOX da Unicamp encaminhou formalmente para o Ministério, a partir de uma provocação que nós fizemos, que ele amplia a sua capacidade, tem capacidade para realizar até cerca de 190 exames por dia. Então, nós estamos colocando isso à disposição, é da Universidade Estadual, faz parte da rede de São Paulo. Então, esse CEATOX da Unicamp pode, por exemplo, ajudar a resolver a dúvida sobre casos confirmados ou não no estado de São Paulo, que é onde se concentra a brutal concentração dos casos no estado de São Paulo. Então, primeiro, a Unicamp confirmou para o Ministério da Saúde, num documento formal, que tem capacidade de realizar até 190 exames por dia, o que pode resolver em 2, 3 dias todas as dúvidas que possam existir de casos confirmados, não só no estado de São Paulo, mas aqueles que venham eventualmente acontecer no Brasil. Já uma outra ação anunciada pelo ministro Padilha envolve uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. A Fundação Oswaldo Cruz, do Ministério da Saúde, também vai colocar um laboratório à disposição, não só de São Paulo, mas de outros estados que têm algum tipo de dificuldade para realizar o exame de detecção do metanol para confirmação ou não. Então, nós vamos ter esses dois grandes laboratórios como referências para o país como um todo. Em especial para o estado de São Paulo, que é aquele que está com maior dificuldade, pelos dados, de ter exames para fazer a confirmação ou não da intoxicação pelo metanol. Até ontem eram, portanto, 16 casos confirmados e outros 209 suspeitos. Segundo Padilha, não houve aumento de casos confirmados nos outros 25 estados e no Distrito Federal, só de suspeitas. Mas ele, portanto, como a gente disse, não divulgou. Dos casos confirmados, 14 foram registrados em São Paulo e os outros 2 no Paraná. Entre os suspeitos, a maior concentração também é em São Paulo, com 178 registros em análise. Os outros estados com casos suspeitos são o Distrito Federal, com 1, Goiás com 2, Mato Grosso do Sul, 5 casos, Mato Grosso 1, Pernambuco 10, Paraná 2, Rondônia 1, Piauí 2 casos, Rio Grande do Sul 2, Rio de Janeiro 1, Paraíba 1 caso e também o Ceará com 3 casos. A Bahia e o Espírito Santo tiveram casos suspeitos, mas foram já descartados. Ainda há 2 mortes confirmadas, todas em São Paulo. A pasta também investiga outras 13 mortes por suspeita de intoxicação por metanol, sendo em São Paulo 7, 3 em Pernambuco e 1 no Mato Grosso do Sul, além de também uma na Paraíba e 1 no Ceará.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou hoje também que o rapper Hungria testou negativo para o metanol. Segundo ele, os exames realizados não detectaram, portanto, a substância e nem derivados no sangue do cantor. Lembrando que Hungria recebeu alta hospitalar ontem, domingo, após cerca de 3 dias internado. Ele apresentou inicialmente sintomas como náuseas, vômitos, visão turva, cefaleia e acidose metabólica após ingerir, portanto, uma bebida alcoólica que estaria adulterada. Em nota também, a assessoria de imprensa do artista afirmou que ele apresentou excelente evolução clínica e que vai seguir com o acompanhamento médico e vai ser também reavaliado nos próximos dias, portanto. Bom, e 12 mil ampolas de metanol farmacêutico e 2.500 unidades de Fomepizol devem estar disponíveis, portanto, até o final desta semana para reforçar o estoque estratégico do SUS. Fomepizol são antídotos para tratar a intoxicação de metanol por causa do consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Ministério da Saúde, nós já tínhamos adquirido 4.300 ampolas do etanol farmacêutico para ter um estoque estratégico para os hospitais universitários federais espalhados no Brasil, que podem fornecer na medida que qualquer serviço do SUS solicite o etanol farmacêutico. Nós adquirimos mais 12 mil ampolas no Laboratório Nacional. Essa nova aquisição chega ao longo da próxima semana, reforçando esse estoque estratégico junto aos hospitais universitários. Essas 12 mil ampolas nós vamos fazer uma distribuição para os centros de referência de toxicologia espalhados no país. Também a Anvisa já passou para os gestores estaduais e municipais as 609 farmácias de manipulação no Brasil que têm capacidade de produzir o etanol farmacêutico, ou seja, tem vários gestores estaduais, municipais que também adquiriram já esse produto, ou seja, temos garantido em toda a rede do SUS, nos centros de referência de toxicologia, nos pontos de referência nas secretarias estaduais, o etanol farmacêutico para ser utilizado nos casos suspeitos por recomendação médica, acompanhado pelos centros de referência de toxicologia. Terceira atitude. Nós, desde a semana, na metade da semana, acionamos através da Organização Pan-Americana de Saúde produtores internacionais de um outro antídoto chamado Fomepizol, que é um antídoto também utilizado para o cuidado da intoxicação por metanol. Acionamos via Organização Pan-Americana de Saúde, acionamos 10 agências de 10 países, são as agências qualificadas internacionalmente para acionar seus países, e tínhamos acionado também pelo menos 7 empresas que têm o histórico de produzir o Fomepizol, que não é um medicamento de circulação não só no Brasil, mas em outros países do mundo. Quero informar aqui que o Ministério da Saúde já fez a aquisição de 2.500 tratamentos do Fomepizol, junto ao primeiro produtor internacional, a empresa do Japão, que anunciou a disponibilidade. O Ministério da Saúde já afirmamos essa aquisição, a previsão da chegada desse outro antídoto ao longo dessa semana. E o ministro Padilha aproveitou a ocasião também para recomendar que os consumidores evitem bebidas de garrafa com tampas de rosca. Então nós estamos reforçando a atenção para os profissionais de saúde, porque é muito importante eles notificarem na primeira suspeita, porque além de conduzir melhor o caso, dar o antídoto adequado para salvar a vida, reduzir o risco de sequelas, essa informação, o mais rápido que ela chega, mais rápido a Polícia Civil ou a Polícia Federal pode agir para identificar quem são esses criminosos. Segundo, eu quero dar uma recomendação para a população como um todo, e eu dou como ministro da Saúde e como médico. Nesse momento, evite ingerir bebidas destiladas, sobretudo aquelas que a garrafa é feita com a rosca, até agora, o que foi identificado é a presença desse crime em bebidas que a garrafa são bebidas destiladas que é feita com a rosca. Não foi identificado ainda, por exemplo,
nas latinhas, né, que seria muito mais difícil a pessoa adulterar e fechar de novo, ou mesmo naquelas garrafas que a tampa é metálica, igual de refrigerante, igual de cerveja, né, que é mais difícil você abrir e segurar o gás, adulterar sem ter a pessoa perceber essa adulteração. Então que evite isso. Nós estamos falando de um produto que é um produto de lazer, não é um produto da cesta básica alimentar. Então, se é um produto de lazer, evite um risco como esse no seu momento de lazer. Apenas se você tiver certeza absoluta da origem, da aquisição deste produto. Os comerciantes, eu quero recomendar aos comerciantes, quando compram um produto como esse, né, tenha certeza da origem dessa compra. Nós tivemos um caso em São Paulo de um bar que tinha comprado de um vendedor de rua. Nós tivemos um caso suspeito de compras que a pessoa não tinha certeza absoluta da origem dessa aquisição. Então, que os comerciantes também estejam mais atentos nesse momento, certeza do fornecimento. E se o comerciante tiver qualquer dúvida sobre características do lacre, ele pode consultar no Ministério da Agricultura. Lá tem as informações, porque quem vistoria a produção e a comercialização é a área da agricultura. Ali tem como que tem que ser o lacre, a numeração, as informações que ficam ali da área da agricultura no lacre. Se ele tiver dúvida, os produtores dessas bebidas também estão fazendo campanhas de orientação aos comerciantes, como tem que ser o lacre, como suspeitar de um produto que tenha sido adulterado, para a gente proteger a nossa população. É muito bem explicado pelo ministro, né? Principalmente os comerciantes, de uma forma em geral, ficarem de olho, portanto, nessa questão do lacre, da embalagem da bebida, né? E o metanol, gente, a gente vem falando muito por aqui, mas ele é nocivo para a saúde e também pode causar vários sintomas, né? A exposição a grandes quantidades do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva e até cegueira permanente. Leva ainda também a convulsões, a coma, danos permanentes, né, ao sistema nervoso e até mesmo a morte. Em alguns casos, essa substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível também como uma alternativa mais barata ao etanol, ou seja, isso é muito sério, né? E o ministro falou mais uma vez ali, qualquer suspeita, não pensar duas vezes, procurar aí um centro de saúde para fazer a notificação desse caso. Agora, Luciane Landim, mais cedo o ministro deu uma coletiva por volta de 4h20, mais ou menos. Ele não tinha atualizado ainda esses números do estado de São Paulo e ele disse o seguinte, que por agora, né, por volta de 7 horas da noite, esses números seriam atualizados. Você já tem alguma informação sobre essa atualização para a gente? Ainda não, Síria, a gente vai acompanhando esse sistema, mas o ministro deixou claro ali que esse balanço nacional não foi possível de ser fechado pelo CIEVES, né, que é esse sistema que reúne os dados de todos os estados que têm notificações a fazer, justamente porque São Paulo não conseguiu notificar, não conseguiu inserir esses dados no sistema. A gente lembra que São Paulo é o estado com o maior registro de casos suspeitos, estado que também já teve registro de mortes, mas Padilha deixou claro ali, ele fez questão de frisar que não entende que é uma questão política, essa não notificação a tempo, né, não entende que é uma questão política, que é uma questão realmente de logística ali pela alta demanda que o estado tem tido com essas notificações. Para a gente explicar, o Ministério da Saúde, ele precisa que essas notificações sejam feitas pelos estados, por todos os estados que têm notificações ao CIEVES, que é justamente esse sistema público que faz esse balanço até às 4 horas da tarde. Por isso, esse atraso, então, nesse balanço nacional envolvendo o estado de São Paulo, né? Mas, Síria, aqui na nossa conversa eu destaquei, inclusive, um assunto político, né? Pegando um pouco esse lado político desse caso de intoxicação por metanol que a gente tem visto nos últimos dias e que tem realmente preocupado. Na última semana, na quinta-feira, mais especificamente, a gente viu a Câmara dos Deputados aprovando um requerimento de urgência para votar um projeto de lei que classifica como crime hediondo a adulteração de bebidas. E a gente pode ter novidades sobre esse assunto nessa semana. Amanhã à tarde, o presidente da Câmara, Hugo Mota, vai se reunir com líderes partidários e a expectativa é que justamente seja acertado nessa reunião um dia para a votação do mérito desse projeto. O mérito é justamente o que trata esse texto, é a classificação
qualificação desse crime de adulteração de bebidas como crime hediondo. É um texto de 2007, ele foi proposto em 2007, quando a Polícia Federal prendeu 27 pessoas acusadas de adulterar leite com soda cáustica e água oxigenada em Minas Gerais, mas que volta à discussão agora, 18 anos depois, justamente pelo aumento, por esses registros que a gente tem visto em vários estados do país, inclusive com casos de morte. O projeto, na prática, aumenta as punições para quem falsificar, adulterar ou alterar alimentos e bebidas destinados ao consumo humano, incluindo esse tipo de conduta no rol de crimes hediondos, que é uma categoria que prevê o tratamento mais severo no regime penal. Então vai ter essa reunião de líderes amanhã na Câmara dos Deputados e vai ser discutido justamente a inclusão desse texto na pauta, né? Se ele pode entrar amanhã, se pode entrar na quarta-feira, por exemplo, que é um outro dia que a Câmara dos Deputados costuma se reunir para votação de projetos importantes. A gente vai acompanhar e traz novidades sobre esse assunto. Síria.